a tua necessidade de aprovação vai continuar te matando, te consumindo todos os dias e vai literalmente destruir a tua vida sem você perceber. E o que é a necessidade de aprovação? Basicamente, a necessidade de aprovação, como a palavra diz, é um desejo, algo que está no teu íntimo, que diz assim: eu preciso com que as pessoas me validem. Eu preciso com que as pessoas me validem, eu preciso com que as pessoas me validem, exatamente, validem o meu comportamento, validem quem eu sou, me aprovem, eu preciso estar inserido no ciclo social, eu preciso estar inserido no meio daquelas pessoas, eu preciso que aquelas pessoas digam que eu sou bom, eu preciso que aquelas pessoas digam que eu sou importante. E por que eu digo que a necessidade de aprovação, se você não tomar cuidado, ela vai te destruir? Deixa eu pegar um café, eu tô tentando até agora achar aqui um local confortável para ficar, não sei se aqui vai ficar bom, vamos ver. Bora lá. E o que é essa necessidade de aprovação? Basicamente, essa grande necessidade de aprovação nada mais é do que um grande desejo, do que um grande ponto realmente a ser olhado, de eu preciso que as pessoas me validem porque eu preciso ser amado. No fundo, o desejo das pessoas o tempo todo sempre é ser amado, ser querido. E, Diego, traga exemplos práticos. Eu vou te dar um exemplo. Estou ouvindo a história de um rapaz que esses dias a gente estava fazendo uma venda para ele, de um processo, e esse rapaz, ele era médico. E ele, como médico, ele foi para o Paraguai, os pais bancaram ele lá, e simplesmente, em certos momentos, ele perdia a grana e levava a grana dos pais. Gastava com festa, gastava com noitada, e a grana que às vezes para pagar a faculdade, a grana que era... E por que eu estava entrando nesse tema? Se dá para ouvir a moto passando, não sei se vai dar para ouvir. Mas se der também sem problema, dá para me acompanhar. E nesse ponto que ele vivia lá, ele jogava o dinheiro dos pais em festa e tudo mais. E eu até imagino por quê. Porque o cara que estava num país, numa cidade, daqui a pouco está em outro país, com um monte de jovens, e você tem uma grana ali na tua mão, que é para um destino, só que todo mundo, os teus amigos, todo o teu meio, todas as pessoas, olham para você e falam: vamos sair, vamos sei onde. E você vai falar que não vai? Todo mundo no final do dia vai pro barzinho fumar, vai pro barzinho beber, vai no final de semana fazer um passeio, vai no final de semana fazer algo, porque realmente durante a semana já é estressante, imagino eu, principalmente no quesito da medicina. Então é um estudo ali que eu imagino que é estressante, é cansativo, e quando você chega no final, ali você quer se estressar, né? É natural também. Eu entendo, porém, eu quero te trazer uma visão para você não precisar mais se agarrar na necessidade do outro. Por mais que você queira se desestressar, você vai perceber que grande parte das suas atitudes e dos teus desejos, eles são gerados a partir do teu ciclo, das pessoas que estão ao seu lado. E como instintivamente o ser humano o tempo todo ele quer ser amado, ele precisa ser amado, ele precisa ser validado. O que é ser validado? É como se eu tenho uma pessoa do meu lado e preciso que a pessoa fale: aí, cara, você gostou da minha roupa? Ó, o que é ser validado? Cara, comprei uma camisa nova, e aí, cara, o que você achou? Preciso que outra pessoa olhe e fale: nossa, que bonito, nossa, você tá bonito, nossa, você tá legal. Ou, quando eu tô numa roda de amigos, eu vou sair, vou fazer qualquer coisa, simplesmente as pessoas chegam ali em volta, todo mundo vai sair, todo mundo vai, e se eu chegar e falar que não vou, não quero ir, o que vai acontecer? As pessoas em volta, elas vão me olhar diferente. Por que ele não vai? Ou até mesmo vão querer me excluir, ou não, da próxima vez não vão me convidar, ou da próxima vez não vão querer me chamar. Se às vezes por ou não ter grana, ou simplesmente pelo fato de não querer ir, vem aquele pensamento dentro da pessoa, que é aquele pensamento de: se eu não for, dessa vez não vou me chamar mais. Se eu não me chamar mais, eu não vou estar mais junto. Se eu não estiver mais junto, eu não vou ser mais amado. Eu não vou ser mais querido, eu não vou ser mais superestimado. Então sempre tem uma necessidade de aprovação. Uma necessidade de aprovação de que, quando você tem um recurso guardado disponível, você quer que as pessoas em volta elas te amem. Então o que você faz? É um recurso que você tinha disponível para uma ocasião especial, só que você não poderia nem tocar naquele dinheiro. Só que você, para ser amado, você vai lá e toca. Você vai lá e mexe. Você não está se importando com você. Você está se importando
você está se portando, na verdade, com você, mas com o sentimento de querer se sentir amado, achar que você está sendo mais amado por estar fazendo algo que você não quer e você quer que o outro te ame, o outro te valide. Eu, graças a Deus, sempre tive um carinho, um amor, um afeto, uma atenção muito forte do meu pai e da minha mãe. Sempre. Se tem algo que eu tive sempre na minha vida foi meu pai e minha mãe me amando, me abraçando, e eu sou filho único, então imagina. Eu, como filho único, tive meus pais juntos até hoje. Meus pais estão aqui, inclusive eu estou na casa deles aqui no Nordeste, estou viajando. Tive sempre os meus pais juntos, me amando, me abraçando. Linguagem do meu pai de amor sempre foi toque, abraço, ato de serviço, estar junto. E eu sou filho único, tu imagina. Meus pais são jovens, minha mãe tem 40 e tantos, meu pai tem 50 e tantos. Tu imagina, são jovens. E eu sempre tive todo o amor, toda a atenção, todo o tempo, sempre foi voltado exclusivamente para mim. Então, naturalmente, pelo fato de eu ter sido muito amado, e até hoje eu sou amado, sou querido, sou tocado, sou validado. Meu pai sempre me orientou, minha mãe sempre me orientou, meu pai sempre pegava na minha mão, me orientava, e falava, filho, o caminho é esse aqui, não se importa o que os outros vão falar, tarará, o caminho é esse, você é o líder, você influencia. Pelo fato de eu ter sido instruído com isso, minha mãe sempre me validando, me amando, me tocando, me abraçando, tudo mais, a minha criança, né, o meu eu criança, sempre ele foi completo de amor, de atenção e de carinho. Então aquela criança, aquele meu eu criança, ele foi validado, ele foi amado, ele foi tocado, ele foi cuidado, ele foi acariciado, mostraram para ele que ele era importante. E por esse fato de mostrar para aquele meu eu criança que eu era importante, por mais que a minha criação não foi perfeita, teve momentos ou outros, mas no geral é melhor do que 95% da população, tenho certeza, deve ter uns 5% ainda, porque eu fui criado com o ensinamento de Deus, eu fui criado com amor, fui criado com limite. Então, o Diego adulto hoje com 23 anos, fazer 24 no mês que vem, esse mesmo Diego hoje, pelo fato da criança interior dele ter sido amada, validada, cuidada, mostrado que ele é importante, quando chegam terceiros que vamos fazer tal coisa e que aí no impulso, vamos fazer tal coisa que aí no impulso, eu não tenho problema nenhum, já tive, mas eu não tenho problema nenhum hoje em olhar e falar, não vou, não quero, não tô afim, não posso, não vou, ou ligar para o que os outros vão achar, me chamar de chato, problema. Porque a minha criança interior, ela foi tratada desde pequeno com muito amor. Então aquela criança, meu pai e minha mãe já me validou, meu pai e minha mãe já me disse que eu sou importante. Meu pai e minha mãe já falou que o meu valor está em quem eu sou e não no que eu faço. Meu pai e minha mãe já me treinou nos caminhos de Deus. Isso veio um ensinamento. Esse é um segundo momento dessa criança ser tratada. Segundo momento, e eu imagino que é o principal, porque esse cuidado ele vem mais além até do que o próprio amor do pai e da mãe, porque é um amor que transcende. Primeiro passo, meu pai e minha mãe me validaram, cuidaram, me deram tempo, carinho, atos, serviço, toque, amizade. Segundo momento, o momento em que eu peguei e fui me entregar para Deus. Então eu cresci nos caminhos de Deus, eu ouvia Deus só de ouvir falar, só que com os meus 16 anos eu tive o meu encontro com Deus, onde verdadeiramente eu conheci Jesus. E a partir desse momento que eu verdadeiramente conheci Jesus, que ali eu me entreguei para Jesus realmente, o que aconteceu? Ali o divino me validou. Assim como o divino validou Jesus Cristo no momento que ele foi batizado nas águas, em que uma voz veio do céu e disse, eis aqui o meu filho, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Deus validou Jesus Cristo, filho. Então, eis aqui o meu filho, em quem tenho prazer. Esse é o meu filho me dá prazer. Estou validando Jesus Cristo. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a presença de Deus, o próprio Deus vem e valida a gente. Então, Deus veio lá e me validou. Esse é o meu filho, receba a minha presença, esteja comigo, eu te amo, você é importante para mim. E essa é a principal validação que você precisa ter. A partir do momento que eu tive essa validação da presença do Espírito Santo, fui cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, Diego, dizer que você é perfeito? Não, mas eu já tinha a validação do meu pai e da minha mãe, e eu tive a validação do principal, que é o eterno, porque é algo que transcende. Porque a validação que transcende do eterno, de Deus,
Ela vai estar presente mesmo quando teu pai e tua mãe te invalidar. Então, talvez, teve muitos momentos que meu pai e minha mãe me invalidaram. De situações, momentos, sem querer, sem perceber, depois de grande. Só que Deus, ele sempre vai me validar. Por quê? Porque Deus, por mais que meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe, ele vai ter um olhar para eu, filho, eu, criancinha, que às vezes até depois de adulto, eu vou ser sempre o filho. Sempre o filho, sempre meu filho, sempre o cuidadinho, o amorzinho, você sempre aquela criança para eles, querendo ou não. Por mais que eu tenha responsabilidade de adulto, ele vai sempre ter esse olhar como criança. Agora, Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Onisciente, onipresente, onipresente, onisciente e onipotente. Ou seja, ele sabe de tudo, ele está em todo lugar ao mesmo tempo e ele tem todo o poder. Então, o Deus que estava no passado é o mesmo Deus que está no presente. Então, o Deus que viu o Diego criança é o mesmo Deus que já via Diego criança, só que o primeiro contato comigo não foi Deus criança. O primeiro contato de Deus comigo foi Deus me ver já na eternidade. Então, Deus já me viu, antes de eu ser uma criança, ele já me viu com os meus 23, com os 24, com os meus 50, com os meus 100 anos, morrendo após a morte. Deus já me viu. Então, ele já me validou. Então, a ótica que Deus traz sobre mim não é do Diego criança, mas é do Diego com a missão que ele designou para o Diego. Então, não era quem o Diego era quando criança, mas era quem o Diego se formaria. Então, antes do ventre da sua mãe, como está lá na Bíblia, eu te formei e te designei para as nações. Isso foi um versículo bíblico que Deus disse para um profeta na Bíblia, e que eu trago isso para mim. Então, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te designei para as nações. Ou seja, antes que você não era nem um umbiguinho, não era nem uma célula, não era um espermatozoide, eu já tinha te formado e te delegado para as nações. Ou seja, Deus já via ele como quem Deus o portava para ser, o iluminava para ser. E essa validação, ela vai independente do tempo e da situação. Então, quando você recebe essa validação de Deus, eu preciso falar tudo isso, porque tudo isso que eu estou querendo te mostrar é, a partir do momento que você tem a validação de um Pai que é celestial, que é divino, e ele já declarou coisas sobre a tua vida, ele já disse coisas sobre você, ele já derramou coisas sobre você, ele já afirmou a tua identidade de filho, filho amado, já declarou a tua identidade de alguém que carrega a presença de Deus, que carrega o Espírito de Deus. O que isso acaba acontecendo? Automaticamente, o teu interior, onde tem aquele vaziozinho de preciso que as pessoas me amem, preciso que as pessoas me validem, preciso ser importante, preciso ser aprovado pelos outros, já foi preenchido. Então, quando chega em circunstâncias e momentos externos, onde a pressão da sociedade quer ficar jogando situações, ou fica com aquela menininha, ou pega tal pessoa, ou gasta teu dinheiro, ou vamos sair, vamos beber, vamos tarará, enfim, seja o que for, vamos investir nisso aqui, vamos fazer isso aqui. Você não vai precisar ser aprovado por ninguém, porque você sabe que o próprio Deus já te aprovou. E você sendo aprovado pelo próprio Deus, automaticamente a sua vida, ela começa a agir em cima do que Deus quer de você, do que os teus objetivos foram firmados. Ou seja, o que você firmou como um objetivo? Não, meu objetivo é juntar X mil reais de patrimônio. Então você botou, se o seu objetivo é juntar 100 mil reais de patrimônio líquido. Mas apareceu não sei o que, apareceu não sei o que, apareceu não sei o que, oportunidade, apareceu não sei o que. E aí você vai ficar focado naquilo, independente, porque você não tá ligando porque o outro vai pensar, que você não vai pro rolê, você não vai pra onde. Só dane-se. E nem se você mudar a tua visão e falar, não quero mais 100 mil, mas você não queria 100 mil, mas mudou a rota. Você não precisa ser aprovado por ninguém. Porque eu falei, tem que cumprir. Claro, você falou que tem que cumprir, mas se você falou merda, você não vai cumprir merda, né, teu otário? Eu tô falando isso com amor, tá? Mas você falou tem que cumprir. Beleza, se eu falei merda, como dizia Juscelino Kubitschek, né? Me arrependo sim. Não tenho medo de voltar atrás. Posso ter falado merda. É tudo certo. Sou ser humano. Então não tenho vergonha de voltar atrás em algo que eu falei. Não tenho. Porque eu poderia estar errado. Então, o ponto que eu estou querendo dizer é, o mais importante é você ter essa aprovação de Deus. E Diego, como que eu começo a construir essa aprovação de Deus? Como que eu começo a trabalhar essa aprovação de Deus? Você começa a trabalhar essa aprovação de Deus quando você começa a buscar a presença de Deus. E aí quando você busca a presença de Deus, como que eu faço isso? Orando sozinho em casa, lendo a Bíblia, meditando, tendo momentos em que é só você e Deus, sozinho. Porque quando você está só você e Deus, não tem ninguém te olhando.
O teu comportamento ele vai transcender para como você realmente quer se comportar. E não como que o outro está te olhando como você deveria se comportar. Mas é como realmente está. Então é essa validação do divino, é essa validação do eterno, é essa validação do um a um, quando você está sozinho, Deus e você, que de fato vai construir, quando você estiver com outras pessoas, um posicionamento. E aí você vai perceber que quanto menos você ligar para a opinião do que vão achar ou pensar, aí sim que as pessoas vão começar a te validar. E também, só que aí olha a diferença. As pessoas a partir dali vão começar a te validar. Escuta o seu testemunho disso. A partir desses posicionamentos, dessas atitudes, você vai começar a ser validado. Só que a diferença é que ali, por mais que elas estão te validando, você não vai mais precisar daquela validação. Por mais que em algum momento é gostoso, é legal. Né? Eu já ouvi uma frase do Marçal que eu achei legal, que ele fala assim: elogio e crítica pra mim é a mesma coisa. Não vale um pote de merda. Ele fala assim, né? Pra mim, um elogio, se o cara me elogia, se o cara me critica, eu não tô nem aí. Eu não vivo de elogio nem crítica, eu vivo pela palavra, eu vivo pelo aquilo que estabeleceu. E é isso. Você precisa ficar sendo aprovado. Então, você vai ser validado a partir do momento... É o oposto, entende? Porque as pessoas confundem. Ela quer fazer coisas para ser validada. Mas, na verdade, é quando ela se posiciona com o objetivo da vida, do que ela quer, do que ela decidiu, do que Deus decidiu para ela, que aí sim ela vai começar a ser validada. É o caminho inverso. A pessoa acha que por ela ceder às vontades que ela não quer agradar o outro, ela acha que ela quer, por ela agradar muito o outro, ela vai ser validada, mas não é. É quando ela desagrada o outro, mas agrada a si mesmo, que ela cuida da própria vida e agrada a Deus acima de tudo, aí que as pessoas vão começar a validar. E tá tudo bem, porque dane-se a validação ali, né? O elogio, o agrado, ou a crítica vai dar no meio. Mas o grande ponto que eu tô querendo te trazer para você é, quando você faz isso, você percebe os teus planos se realizando, os teus objetivos se realizando. Com esses planos se realizando, você gera esses resultados menores. Esses resultados fazem você olhar para trás e olhar para o momento atual e falar assim, era isso que eu queria. E você começa a realizar os teus objetivos. E aí, quando você finalmente faz isso, você começa a realizar. E aí você se sente realizado e você começa a ter uma sensação de poder. E aí a gente vai para o vídeo 2, que é para uma outra fase. E com essa sensação de poder, você começa, de fato, a aumentar esses teus níveis de resultado e se sentir poderoso, se sentindo mais poderoso. De fato, você vai conseguir galgar novos objetivos e realizar mais e mais e se tornar mais usado por Deus. Se você assistiu até agora, 17 minutos e 49 segundos, eu tenho certeza que algo fez sentido para você. Coloca aqui nos comentários o que fez mais sentido para você, até para eu trazer temas para gravar para os próximos vídeos. E deixa o teu like e se você é seguidor novo, se inscreve no canal que a gente vai bater 200 seguidores agora. Muito bem-vindo.